você a apanhar sua Bíblia, a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos, capítulo 3, vamos ler os primeiros 10 versículos. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor, nós mais uma vez pedimos a Tua graça, a Tua manifestação em nosso meio, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou homens para escreverem a Tua palavra, nos darem esse recado, a Tua revelação, ó Pai, venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que essas verdades que vamos extrair deste texto venham fazer diferença em nossa vida. Mais uma vez te louvamos, te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, como todos os outros textos da palavra do Senhor são ricos. Quando vemos essa passagem, essa manifestação de um milagre que o próprio Senhor Jesus operou por intermédio de dois homens, dois discípulos, Pedro e João, ficamos extasiados com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine só que um homem que era coxo de nascença, ele se pôs em pé, saltou, sentou no templo, louvando e adorando a Deus. Só o nosso Senhor Jesus Cristo para fazer isso na vida de um homem e de uma mulher. Restaurar, mudar totalmente a condição que aquela pessoa está vivendo, para uma condição de poder ter liberdade de adorar, de glorificar o Senhor, de adorá-lo. Isso é um privilégio para mim e para você. Quando olhamos para esse texto, vemos que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração. Era costume dos cristãos, no primeiro século, orarem 3 vezes ao dia. Quando você vê o texto de Salmo 55, lá no versículo 17, fala que à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu te busco, Senhor. Quando nós vemos o texto de Daniel, nós sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era costume dos cristãos orarem 3 vezes ao dia. Imaginem só se isso fosse realidade ainda no dia de hoje, né? Nós sofremos aí para orar 1 vez por dia, achamos que já estamos fazendo muita coisa. E os cristãos aqui tinham uma vida de oração mesmo, intensa ao Senhor, intensa. Isso já nos desafia, mostrando que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. A terceira hora do sacrifício da manhã era equivalente às 9 horas da manhã, ou seja, como se fosse hoje, às 9 horas da manhã, eles estariam orando, reunidos orando. Ao meio-dia, provavelmente existia um culto de ações de graça, que eles também se reuniam ao meio-dia para orar ao Senhor. E finalmente essa oração da hora nona, que era equivalente hoje às 15 horas da tarde. Pedro e João, por ocasião do sacrifício da tarde, subiam para esse último horário de oração. O templo naquela época era muito suntuoso. Existiam 3 átrios, 3 níveis diferentes. E eram todos alcançados por lances de escadas, como esse aqui. O primeiro lance, até ali, os gentios poderiam estar presentes também, eles poderiam subir ali. O segundo lance, apenas as mulheres judias poderiam ficar até aquele lance. E o terceiro e último era onde aconteciam os cultos. E provavelmente Pedro e João estavam entrando ali. A porta formosa que cita aqui no texto, no versículo 2, a porta do templo chamada Formosa, era para a entrada do terceiro átrio. Ou seja, todas aquelas pessoas que iam dar suas ações de graça, iam buscar o Senhor através da oração, passavam por aquela suntuosa porta. O próprio nome já diz, Formosa.
Ela era de uma aparência inigualável, era gigantesca. Você já deve ter passado por algum portal, em alguma edificação, que hoje o costume é fazer portas muito grandes. Era mais ou menos o costume da época. Você passa naquele portal e você se acha tão pequeno, não é verdade? Tão pequenininho, aquilo já é um pouco intimista. E além de ser grande, suntuosa a edificação, ela era coberta por ouro e prata. Imagine só, que beleza rara de se ver. As pessoas, ao entrar no templo, lidavam com esta figura. Uma porta grande, edificação robusta e toda revestida de ouro e prata. Mas todos os dias que aqueles homens passavam por aquela porta, eles se deparavam com uma outra cena, não tão bonita como a porta formosa, mas ao lado da porta formosa. O texto diz que diariamente punham ali um homem coxo de nascença. Coxo de nascença. Ele nasceu sem poder andar, com alguma debilidade no seu corpo físico que o impedia de ter os seus movimentos das pernas naturais, como os nossos. E ele tinha que ser carregado e colocavam naquela porta. Certamente porque ele entendia que aquelas pessoas que tinham um costume religioso eram mais piedosas do que as outras. Certamente ele tinha essa sabedoria de que ele ganharia alguma esmola melhor estando num local desse. E muitas vezes as pessoas esperam isso de nós, cristãos, que tenhamos uma mão estendida, muito mais do que o povo do mundo, não é verdade? Eles esperam algo mais da gente. E esse coxo não era diferente. Ele acreditava que aqueles religiosos certamente teriam um coração mais doador do que as outras pessoas. E o texto diz que diariamente ele estava ali. Agora imagine essa cena, as pessoas entrando, saindo, 2, 3 vezes ao dia, todos os dias da semana, e se deparavam com uma porta suntuosa, mas com um homem que dependia de esmolas. Quem sabe a roupa dele era trapos. Quem sabe ele nem tinha um cheiro muito bom. Quem sabe a aparência dele não era boa. Ele sempre estava no chão, arrastando, sujo, dependendo de esmolas. O texto diz que ele nem olhava para as pessoas, porque Pedro e João teve que desafiá-lo: olhe para nós. Quem sabe aquele homem, cabisbaixo, já com a vida, com as duras penas da vida, ele apenas estendia as mãos, olhava para baixo e rogava por esmolas. Eu quero tirar desse texto algumas lições sobre o seguinte tema: milagre. Sou alvo, mas também instrumento. Você pode falar comigo? Milagre. Sou alvo, mas também instrumento. O milagre foi feito para que pudéssemos ser abençoados, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. E nós vamos ver isso. O alvo do milagre, quem é o autor do milagre, o instrumento do milagre e, o mais importante, o propósito do milagre acontecer na minha e na sua vida. Os milagres ainda acontecem. Eu vou repetir, você não deve ter entendido. Os milagres ainda acontecem. Ainda. Nós podemos experimentar disso, querido. E nós temos visto muitas pessoas experimentando milagres, porque o milagre foi feito para mim e para você. O homem, a mulher é alvo do milagre, da manifestação do Senhor na sua e na minha vida. Eu creio nisso, você precisa crer, a igreja precisa crer e experimentar os milagres do Senhor. Quando olhamos para a vida desse homem, desse coxo, vemos o alvo do milagre. Coxo de nascença, algo parecido conosco, pecadores desde quando nascemos, dependentes, sem esperança. O homem longe de Deus, sem Cristo no coração, é parecido, muito parecido com esse homem, que precisa esmolar, que precisa da graça, mas não consegue encontrar sozinho, que precisa de salvação, que precisa de uma mão amiga. O homem, o ser humano, é alvo do milagre do Senhor. A minha e a sua vida, e não só a minha e a sua vida, e aí nós precisamos estender esse pensamento. Você sabia que mesmo aquela pessoa que não tem Cristo no coração é alvo do milagre do Senhor? Aquela pessoa que você está pregando o evangelho, quem sabe você aqui que teve a graça de poder estar numa casa compartilhando o evangelho através dessa campanha que nós tivemos recentemente, o Lar de Paz e Milagres, e ali você pôde compartilhar da sua fé em Jesus Cristo com essa pessoa. Aquela pessoa é alvo do milagre do Senhor, do milagre. Este homem aqui que estava sentado à beira da porta formosa, Pedro e João não falou assim: olha, você precisa
confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se render a Ele. Daí, quem sabe um dia Deus realiza um milagre na sua vida. Não, mas foi por ação da misericórdia de Deus sobre aquele homem. Porque o mais importante não era a cura daquele homem. O mais importante foi o que aconteceu na vida daquele homem depois disso. Ele começou a glorificar o Senhor, ele entrou no templo louvando e adorando ao Senhor, aleluia. E os milagres servem para isso, para manifestar o poder de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos alvo do milagre, somos levados a toda parte. O texto diz que o punham diariamente. Ele necessitava de algumas pessoas que o levassem. Quem não tem Cristo no coração é levado por qualquer um. Somos fracos e necessitados, o texto diz. Somos fracos e necessitados. Não temos capacidade para encontrar a salvação sozinhos. Não será o nosso esforço, não será a nossa capacidade, nunca. Olhamos e vemos que ele era coxo de nascença. Davi no Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. O homem é pecador, a mulher é pecadora. Nós nascemos em pecado e carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Somos alvo do milagre do Senhor. Ele esmolava. Ele não esperava grandes coisas. E muitas vezes as pessoas que estão no mundo não esperam grandes coisas. Não esperam que as suas vidas vão ser mudadas. Mas cabe a mim e você desafiá-los. Pedro e João não estendeu a mão e deu uma esmola. Mas Pedro e João deu muito mais do que qualquer homem ou mulher na face da terra poderia dar para aquele homem. Ele ofereceu a salvação em Jesus Cristo. Que privilégio eu e você temos. Que privilégio. Nós estamos cercados de pessoas e nós mesmos somos alvo do milagre do Senhor. Quando eu olho para os textos como a cura do cego Bartimeu, eu vejo que o milagre foi para alcançar o ser humano. Aquele homem que também esmolava à beira do caminho, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E várias vezes ele gritava e cada vez mais ele gritava mais alto. Diz o texto que Jesus parou, mandou chamar o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu volte a ver. E aconteceu um milagre naquele ser humano, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O alvo do milagre foi o coração, foi a vida daquele cego Bartimeu. Quando eu olho para Lázaro, grande amigo de Jesus Cristo, que estava muito doente, mandaram chamá-lo, mas Jesus chegou depois de 4 dias e Lázaro já estava sepultado. Mas o alvo do milagre não foi só o coração de Lázaro, foi o coração de Marta e de Maria, suas irmãs, que só contemplavam a morte. Disseram para Jesus: olha, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse aqui a tempo, certamente Lázaro não teria morrido. Mas Jesus manifestou aquele milagre, a ressurreição daquele homem, há 4 dias já sepultado, para que as pessoas entendessem que ele fazia aquilo por amor daqueles seres humanos, aquelas pessoas de Marta, de Maria, de Lázaro, de seus amigos que estavam chorando, para manifestar que Jesus Cristo veio para alcançar o coração do ser humano. Querido, Jesus Cristo não veio apenas para se demonstrar como o Senhor de todas as coisas. Ele não precisava disso. Ele é Senhor. Ele não precisa provar nada para mim e para você. Deus é Deus e fim de papo. Jesus é Senhor e fim de papo. Mas Jesus Cristo veio à terra para manifestar o maior dos milagres da nossa vida, quando ele se entrega na cruz. A cruz, a ressurreição ao 3º dia, foi um milagre. E esse milagre tem um alvo: o meu, o seu coração, o coração de tantas pessoas nessa cidade de Londrina que precisam ser alcançadas por esse milagre que foi realizado naquela cruz. E quando eu olho para isso, eu entendo que além de alvo, eu tenho que entender que o milagre tem um autor. Jesus Cristo foi o autor. Você pode voltar os seus olhos para o texto, no versículo 6, do capítulo 3 de Atos, diz: Pedro, porém, ele disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ele poderia ter falado: o que eu tenho te dou, anda. Mas não foi isso. Ele entendia que não era o poder que estava no nome de Pedro, não era o poder que estava no seu companheiro João, não era o poder que aquele templo trazia, com uma porta maravilhosa, como uma porta formosa do templo, mas ele entendia que era em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor do milagre, de todo milagre.
Deus não reparte a sua glória. Eu e você somos instrumentos, nós vamos ver daqui a pouco, mas o autor do milagre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, nós temos que viver isso. E imagine só, que autor maravilhoso, que não tem limitações. A palavra do Senhor diz que os impossíveis ao homem vamos dizer juntos? O impossível aos homens é possível a Deus. Que autor maravilhoso! Imagine que eu e você somos como uma folha em branco, e Jesus Cristo é o grande autor. Ele tem a caneta em suas mãos. Ele pode determinar como vai ser a sua história. Ele pode realizar milagres, sinais, maravilhas. Ele pode reescrever a sua história. Ele apaga o seu passado e reescreve o seu futuro. Ele é o autor, Ele é o autor, Ele é o autor. E quando temos um autor tão maravilhoso e poderoso como esse, reconhecemos que não há limites para Jesus Cristo. Marta e Maria entenderam isso só depois da ressurreição de Lázaro. Mas nós temos o privilégio de termos essas histórias na palavra de Deus para aumentar a nossa fé. Entendemos, a situação é difícil, verdade. Eu não menosprezo a situação, mas a situação é menor do que o autor do milagre. Ele é poderoso, Ele é todo capaz. Qualquer coisa, por mais que pareça difícil. E nós limitamos o poder do autor do milagre frente aos problemas. Não, esse problema, convenhamos, né? Ele vai fazer. Mas isso aqui é coisa do passado, Ele não faz mais. Eu limito o poder do autor, Jesus Cristo, dos milagres. Eu tenho que entender isso. Somos totalmente dependentes. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, para manifestar entre nós o poder de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus. Isso aqui é maior milagre do que esse. O autor se fez carne para viver entre nós, para nos ensinar, para mostrar que Ele na cruz pagou os nossos pecados, e ao terceiro dia Ele ressuscita, nos justificando, nos redimindo, nos lavando de toda impureza, de todo pecado, de toda iniquidade. Que autor maravilhoso! Nós temos que estar dependentes dEle. Eu entendo que o ser humano é o alvo, que Jesus Cristo é o autor, mas eu volto para o terceiro ponto, que nós somos instrumentos do milagre de Jesus na vida das pessoas. E nós não podemos esquecer isso. Veja no versículo 4, Pedro, o texto diz, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Você pode imaginar por que será que Pedro e João disseram isso? Coxo, que não menciona o nome dele aqui. Homem, que esmola, olhe para nós. E o texto diz que aquele homem, quem sabe a primeira vez do dia, ele levantou o seu olhar, porque durante todo o dia ele só olhava os pés das pessoas que passavam, e alguém chamou a atenção dele. Ei, olhe para nós. Pedro está nos ensinando uma grande lição. É muito fácil falarmos de Jesus, mas nós precisamos viver Jesus. O que será que aquele homem viu na vida de Pedro? Tem certeza que sabe o que ele viu? Ele viu a própria presença do Senhor Jesus Cristo. O que será que as pessoas e o mundo enxergam quando olham para mim e para você? Será que a igreja de Jesus Cristo hoje, nos dias de hoje, teria a coragem e o testemunho para dizer, Londrina, o mundo, meu amigo que não foi alcançado por Jesus Cristo, meu familiar que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, olha para nós. Será que o nosso testemunho é condizente com a palavra de Deus? Será que estamos vivendo uma vida tão digna que podemos falar, olha para nós? Como está o nosso testemunho? Eu me coloco também nesse lugar, não estou aqui julgando, não estou apontando o dedo, porque você sabe que o pastor, primeira pessoa a pregar a palavra é para ele mesmo. Olha para nós. Nós oramos tanto por Londrina, estamos aqui na Semana da Pátria, não podemos esquecer da nossa nação tão querida, festejamos por todos os lugares do Brasil, há passeatas, festejando a bandeira, as nossas cores, mas será que a igreja de Cristo pode dizer, olha para nós? O fato é que Pedro e João disseram isso, e Pedro não esperava que aquele homem olhasse para ele e dissesse, olha, você é perfeito, não. Certa vez, Paulo disse a seguinte declaração,
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A priori você pode olhar para esse texto e achar que Paulo estava com um pouco de orgulho, mas não. Quando você entende o texto, você compreende o que ele quer dizer. Ele está dizendo: olhe, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo, imitem vocês também. Ele não está falando para imitar ele mesmo, ele está falando para imitar a ação que Paulo está tendo de buscar ser mais e mais parecido com Jesus Cristo. E aí você começa a entender, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu estou buscando imitar as ações de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faria ao passar por aquela porta formosa? Pedro e João entenderam. Certamente Jesus Cristo pararia, estenderia a mão e falaria para aquele coxo: olha para mim. E aconteceria um milagre que aconteceu na vida daquele homem. Nós somos instrumentos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, fala sobre a vontade que os anjos tinham também de poder compartilhar o evangelho. Você sabia? Mas o texto diz que Deus determinou que a sua igreja o fizesse. Nós somos instrumentos do milagre de Deus na vida das pessoas. As pessoas muitas vezes colocam esse cargo para alguma pessoa do clero religioso, os pastores, ou os homens de oração, as mulheres de oração, não entendendo que isso foi dado para a igreja. Jesus Cristo não disse: ide, pastores, presbíteros, líderes da igreja, e pregar o evangelho. Ele disse para a igreja, para todos os seus discípulos, ali havia uma igreja reunida: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele disse, é um mandamento para toda a igreja. Toda a igreja é instrumento, é um agente de milagres na vida das pessoas. Nós temos que entender isso, nós temos que viver isso, sermos desafiados a isso. Quando pregamos o evangelho, o milagre está prestes a acontecer na vida da pessoa que nós abrimos a nossa boca. Quando as pessoas olham para nós, o milagre está prestes a acontecer. Por isso que é muito importante como vivemos, como nos relacionamos com as pessoas. O reverendo Osni sempre dá um exemplo, como ele se relaciona com seus vizinhos, e eu sou genro dele, e vejo isso, o quão ele se importa de dar um testemunho firme, porque ele sabe o poder do testemunho na vida das pessoas. Querido, as pessoas, e exclusivamente os brasileiros, estão cansados de ouvirem muitas coisas. Em época de eleições, os palanques são cheios de promessas, palavras bonitas, a televisão está cheia de programas bem filmados, bem editados, pessoas que prometem, falam, mas não vivem o que falam. Eles precisam encontrar na igreja, no corpo de Cristo, pessoas que falam e cumprem, pessoas que determinam o que querem viver realmente, pessoas que se comprometem com a palavra do Senhor. Compromete. Nós somos instrumento do milagre do Senhor na vida das pessoas. A necessidade real daquele homem não era ouro e prata, e Pedro entendeu. Ele disse: não possuo prata nem ouro. Quem sabe fazendo uma referência àquela suntuosa porta formosa, revestida de prata, de ouro. Quem sabe fazendo uma referência para as esmolas que ele estava ganhando: olha, homem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que de mais valoroso eu possuo, eu quero compartilhar com você. E aqui está uma grande lição para a nossa vida. Muitas vezes nós desprezamos o que temos. Pastor, eu não tenho capacidade de pregar o evangelho, eu nem bem sei a Bíblia, eu preciso fazer um curso bíblico, um curso de teologia de uns 4 ou 5 anos, ganhar um diploma, daí sim, realmente eu estarei pronto para pregar o evangelho a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Você está desprezando, menosprezando o que você possui. Você precisa compartilhar Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que você sabe sobre Jesus Cristo? Já basta para você falar de Jesus Cristo para uma pessoa. Já basta. Mesmo que seja tão pouco. Lembre-se, a pessoa não tem nada. Quando você fala do seu testemunho, o que Deus está fazendo na sua vida, quem é Deus para você, já traz um grande impacto para a vida das pessoas. Mahatma Gandhi declarou certa vez, preste atenção, ele disse: eu seria um cristão, sem dúvida eu seria um cristão, se os próprios cristãos o fossem também. Se os próprios cristãos fossem cristãos, Mahatma Gandhi falou que seria. Até quando a igreja, o corpo de Cristo,
terá que escutar essas declarações. Até quando? Certamente, nós temos esse desejo no coração de viver plenamente o Evangelho, em qualquer circunstância, estejamos em maioria ou em minoria. É fácil falar de Jesus Cristo aqui dentro, é fácil viver Jesus Cristo, mas precisamos viver Jesus Cristo onde Deus nos colocou. É com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho, com as pessoas da nossa família, com pessoas que nos amam ou nos menosprezam. Nós temos que viver o Evangelho verdadeiro e pleno. Eu quero compartilhar alguns textos da palavra do Senhor. Eu quero que você abra em João capítulo 14, mostrando a autoridade que Deus deu à sua igreja. João capítulo 14, versículo 12, 13 e 14. Fala: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E ele continua: e outras obras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Que autoridade tremenda está sobre a sua igreja. Deus nos deu essa autoridade para fazermos a sua obra, e obras maiores ainda faríamos. Aquele que crê em Jesus Cristo. Abra comigo em Lucas, o capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19 diz: eis aí vos dei autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Nós temos autoridade. Não vem de mim, não vem de você, não importa o seu cargo, não importa a sua conta bancária, importa se você confessa Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Você tem autoridade para ser instrumento do milagre na vida das pessoas. Pedro e João entendeu isso e disse: olha, coxa, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, anda. E ali manifestou-se o poder de Deus. Nós temos que entender o privilégio que temos. A autoridade está sobre as nossas vidas. Quando o inimigo nos enxerga duas coisas: força e autoridade. Força e autoridade. Não vem de mim, não vem de mais ninguém, não vem de sabedoria humana, mas vem de algo que Deus presenteou à sua igreja. Força e autoridade. Mateus capítulo 16, versículo 18, você não precisa abrir, mas diz, Jesus dizendo para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando pregamos o evangelho para uma pessoa, nós temos que declarar: portas do inferno, vocês não vão prevalecer nesse momento, porque eu sou igreja, eu tenho autoridade, e declaro que a tua palavra vai tocar na vida dessa pessoa, e vai manifestar o seu poder. Não sei se vai ser agora, se vai ser amanhã, mas um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Quantos testemunhos de pessoas que perseveraram em pregar o evangelho, 1, 2, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 10, e puderam contemplar com os teus olhos pessoas se rendendo a Jesus Cristo, depois de muita oração, depois de muito insistir em oração, porque eles entendiam que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. O texto de Marcos também diz: estes sinais hão de acompanhar os que creem em meu nome. E ele diz vários sinais: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, olha só, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses são os sinais que devem nos seguir. Você já imaginou isso? Aonde você passa, esses sinais precisam acontecer. Aonde a igreja de Cristo se estabelece, esses sinais precisam acontecer. E quando eu falo igreja, não são essas 4 paredes. Você está cansado de saber disso, que você, eu somos igreja. Onde está a igreja na segunda-feira, né? A igreja se reúne no domingo. Onde ela está na segunda-feira? Espalhada sobre Londrina, para espalhar as boas novas do evangelho, para que esses sinais nos acompanhem. Nós precisamos ter isso no coração. Oskar Schindler, um grande empresário alemão, ele não concordava com o regime nazista em plena guerra mundial. E ele era muito rico e gastou tudo o que ele tinha para literalmente comprar pessoas que estavam ali, judeus, que estavam indo para a morte no holocausto, para trabalhar em suas fábricas. Não podia acontecer isso. Ele não poderia simplesmente bater na porta
de algum general alemão e, olha, eu quero comprar algumas pessoas, alguns judeus aí. Não, ele tinha que subornar os generais nazistas. Então ele gastou muito dinheiro, tudo que ele tinha. Conta a história que mais de 1000 judeus foram comprados por Schindler para trabalhar nas suas empresas, que na verdade era uma fachada para salvar vidas. Mais de 1000 pessoas. E quando a guerra acabou, ele já sem dinheiro nenhum, que ele tinha gastado tudo com essas pessoas, tudo que ele tinha. Ele ganhou um carro e um broche com algumas pedras de grande valor. E ele disse para o seu companheiro, chorando, se lamentando, isso aqui valeria mais uma ou duas pessoas. Eu ainda não fiz o suficiente. Eu precisava ter feito mais. Você já imaginou que amor tremendo que esse homem tinha por pessoas? Será que eu e você temos a capacidade de olhar para a nossa vida e dizer, eu preciso fazer mais, eu posso fazer mais? Olhar para a minha vida e, mesmo Schindler, que a gente olha e fala, mas ele salvou 1000 pessoas. Mas ele estava tão determinado, que ele sabia que ele podia fazer mais um pouco, que ele podia ir mais além. Nós temos que ter esse sentimento também, não nos conformarmos. 1, 2, eu tenho que trazer mais, eu tenho que pregar o evangelho mais, eu não posso perder tempo. Jesus Cristo está voltando, querido, Jesus Cristo está voltando, nós já podemos ouvir os passos de Jesus voltando. E se essas pessoas não se renderem a Jesus Cristo, se você e eu não pregarmos o evangelho para essas pessoas, nós sabemos o destino delas. Nós temos que ter esse entendimento que nós somos instrumento do milagre do Senhor. E para terminar, quando eu olho para esse texto, eu entendo o alvo do milagre. Eu reconheço que Jesus Cristo é o autor. Eu sei que a igreja dele é o instrumento para que os milagres aconteçam. Mas eu entendo também que existe um propósito para o milagre. O milagre por si só poderia ter acontecido na vida daquele homem, mas você entende o que aconteceu após a manifestação do milagre, que também faz parte das consequências do milagre. Volte a sua Bíblia em Atos capítulo 3. O texto diz no versículo 8 que de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Você imagina um homem de coxo de nascença, ou seja, ele nunca aprendeu a andar, porque ele nunca foi capaz de andar, ele não sabia andar, mas o milagre foi tão tremendo e tão poderoso, que esse homem ele aprendeu a andar, aprendeu a saltar, aprendeu a pular, aprendeu tudo, instantaneamente. Nosso Deus é maravilhoso. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles, saltando e louvando a Deus, porque ele sabia o que tinha se manifestado na sua vida. Quando eu olho para o propósito do milagre do Senhor, eu posso só enxergar isso. Primeiro, a libertação do homem. No versículo 7 deixa bem isso claro. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Nós, como alvo do milagre, temos um propósito poderoso na nossa vida, para nos socorrer. Pessoas que estão enfermas, o milagre é para te curar. Pessoas que têm problemas financeiros, o milagre é para te abençoar. Com certeza o milagre serve para isso também. Mas também o milagre serve para trazer reconhecimento do alvo do milagre, das pessoas que o cercam, de que existe um Deus que é verdadeiro e poderoso e que ainda age em nosso meio. Veja no versículo 10, aliás, no versículo 9 em diante, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. As pessoas viram, eles reconheceram, mas não é aquele homem que eu passo todos os dias e vejo sentado pedindo esmolas, não tem como andar. Agora ele entra saltando, louvando a Deus, glorificando a Deus aqui no templo. Versículo 10, e reconheceram ser ele mesmo um homem que esmolava sentado à porta formosa do templo. E o que aconteceu? E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eles reconheceram que um Deus maravilhoso realizou um milagre nessa vida. Querido, esse é um privilégio, que as pessoas da sua família reconheçam que você serve um Deus verdadeiro e poderoso. Que as pessoas que te conhecem reconheçam não só o milagre, a bênção que aconteceu no seu corpo físico, seja lá onde for, mas reconheçam que você serve um Deus vivo e que age ainda nos dias de hoje. Mas tem uma terceira função aqui também. Esse milagre serviu para que Pedro e João pudessem compartilhar de Jesus Cristo.
Diz no versículo 11: apegando-se ele a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico. E à vista disto, no versículo 12, Pedro se dirigiu ao povo. E aí até o final do capítulo 3, Pedro começa a compartilhar das verdades que ele vivia. O milagre, quando acontece na minha e na sua vida, é um privilégio de filhos e filhas de Deus, para que possamos compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Você já imaginou que existe um propósito maravilhoso por trás disso tudo? Não só para abençoar a minha e a sua vida. O maior milagre já foi realizado na nossa vida, que é estarmos com Jesus Cristo, com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na vida eterna com Deus. Esse foi o maior milagre que a gente pode experimentar. Os milagres vão acontecer na sua vida, claro que vão se manifestar, mas eu tenho que entender, querido, nós temos que entender que por trás da manifestação do milagre existe um propósito, e eu não posso perder o foco desse propósito. Eu tenho que entender, eu tenho que compartilhar da minha fé para essas pessoas vão ver que eu tenho fé em Jesus Cristo, e mais pessoas vão se apegar a você, assim como se apegaram a Pedro, vão dar ouvidos a você, e você vai ter o privilégio e a oportunidade de falar de Jesus Cristo para mais e mais vidas, para dizer: olha, o milagre que aconteceu na minha vida, é porque Jesus Cristo é Senhor da minha vida, Deus é misericordioso. Esse é o propósito, o louvor e a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou alvo, eu entendo o autor, eu sou um instrumento, mas eu preciso entender o propósito de todas as coisas. Tudo tem um propósito, tudo tem uma mensagem para ser dada, tudo, desde os pequenos milagres que nós falamos, o milagre da vida, o milagre da alegria, isso é um milagre. As pessoas veem você feliz, mesmo em meio a tantas notícias tristes. Só um milagre para acontecer isso, só um milagre. Como você tem compartilhado desse milagre com as pessoas? Como você tem compartilhado o maior milagre que já aconteceu na sua vida, que foi aquele dia que você ouviu a voz do Espírito Santo e se rendeu a Jesus Cristo? Você tem compartilhado com alegria no teu coração? Você tem entendido que aquele propósito desse milagre lá na cruz foi para que você manifestasse o poder de Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas ações, mais do que palavras, através das suas ações. Será que as pessoas podem olhar para nós e enxergar Jesus Cristo? Leonardo da Vinci, quando ele fez a obra A Última Ceia, quadro famoso, ele chamou um amigo dele e disse: olha essa pintura, e me diga o que mais lhe salta os olhos. E aquele amigo de Leonardo disse: olha, essa pintura é magnífica, estou vendo essa taça de vinho, ela salta aos meus olhos, de prata maciça, que coisa mais linda, parabéns, Leonardo. Leonardo ouviu aquilo, ficou incomodado, levantou-se, pegou o pincel e tratou de apagar aquela taça. Ele disse para o seu amigo: olha, eu fiz esse quadro com um propósito, para que as pessoas contemplassem Jesus Cristo, e tudo que rouba as pessoas enxergarem Jesus Cristo tem que ser apagado. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, pelo privilégio que temos, ó Pai, por essa arma poderosa que temos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Dá-nos graça, ó Pai, de podermos compartilhar, de entendermos que somos alvo, de que o autor é Jesus Cristo, de que somos instrumentos para a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas, mas para entender o propósito maior, que é para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. I'm leaving my past behind.